glow up dos meus personagens. Eu sou Emanuel Cafartio. Caso você tenha visto o meu primeiro vídeo, eu tinha comentado de criar redesigns para alguns dos meus personagens, começando por Vini, Mia, Alice e Derek, que são de Pós-Neblina, uma das histórias que eu estou criando. Então hoje, decidi trazer a evolução deles com uma nova versão. E não é pra pular o vídeo, ok? Eu tô de olho, hein? E sem mais delongas, bora lá! Por volta dos meus 13 anos, eu resolvi dar uma chance para assistir alguns animes, como Naruto e alguns originais da Netflix, que sinceramente, eu achava anime um pouco estranho antes, já que eu nunca tinha assistido a um de fato. Porém, eu acabei gostando bastante e decidi experimentar desenhar num estilo inspirado em anime, já que eu só desenhava cartoon. Assim, em 2022, eu criei a Mia, uma garota de cabelo rosa sem nada de muito especial, basicamente. Naquele momento, ainda não existia nenhuma história, apenas uma personagem criada aleatoriamente sem nenhum propósito em si, a não ser o de existir. E agora, hora de falar do casal. Em 2023, eu tive a ideia de criar personagens com base em cores. Então, basicamente, eu ia pegar uma cor e transformar num personagem, surgindo assim Derek e Alice. Sendo Derek uma representação do preto, como um cara super fechado e deprê, e Alice sendo uma representação do branco, como uma pessoa super da paz e serena, sendo opostos um do outro. Então passou um tempinho, redesenhei os dois, depois a Mia, que eu não sei ao certo se eu já tinha colocado ela no grupo para ser a representação de alguma cor, mas enfim, olha o tamanho dessas testas. Derek! Meu Deus! E a partir daí, eu comecei a ter algumas ideias e decidi criar uma história por trás, onde cada personagem teria um poder específico com base na cor que ele representasse. E lá vamos nós de novo redesenhar eles, agora no estilo mais cartoon, criando novos personagens também, e além da Mia realmente ter sido incluída no grupo, como a cor Rosa, João! Entretanto, essa ideia de história com adolescentes tendo superpoderes não estava me agradando muito, porque com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Quer dizer, era porque eu estava querendo algo que fosse diferente, algo mais relacionado ao cotidiano, sem ter coisas fantasiosas. Então, eu troquei a ideia, assim surgindo o que seria Pós-Neblina, uma história com foco no dia a dia desses personagens, que eu ainda tô em dúvida se vai ser realmente esse o nome ou não. Então, história nova, ok. Protagonista, Na história anterior, que era das cores, tinha Jenny como protagonista. Porém, como ela tinha sido criada com um propósito totalmente diferente, ela já não se encaixava nessa nova história. E eu não conseguia imaginar a Mia, Alice ou Derek como personagem principal. Portanto, faltava o protagonista. E assim, por volta de 2024, o Vini surgiu. Pensa num personagem difícil de criar. Claro, ele foi criado com o propósito de ser o protagonista. E querendo ou não, é mais trabalhoso porque você quer que ele tenha carisma, um visual interessante, uma boa história e demonstre ser o principal. Mas eu acho que uma das maiores dificuldades na criação do Vini durante esses anos foi o visual. E pra falar a verdade, todo o resto também, né? Mas em questão do visual dele, eu tinha umas ideias na cabeça, mas toda vez que eu tentava passar elas pro papel, eu sentia que não era aquilo. Ele ficava muito básico e eu não conseguia definir um cabelo ou roupa que fosse interessante para ele, sendo a única característica dele as sardas no rosto. E só. E isso provavelmente aconteceu porque eu ainda estava com dificuldades em definir quem era o Vini, sua personalidade, história, objetivos, mas tudo bem, tudo no seu tempo. Aí eu refiz a Mia, a Alice e o Derek também para esse novo contexto. Aí chegou 2025 e redesenhei eles novamente. O estilo mudou um pouco, alterei algumas coisas ou outras. Tava mais agradável, mas ainda podia melhorar, né? Sempre pode melhorar. Então chegou este ano de 2026 e adivinha, redesenhei eles de novo. E agora, finalmente, uma versão mais definitiva, onde finalmente eu consegui deixar eles mais fiéis ao que eu imaginava. Com certeza, por agora, ter também uma ideia mais construída sobre quem é cada um, principalmente o Vini, que foi o que mais deu trabalho durante esses anos. E agora, fiquem com a evolução deles desde o começo. Enfim, dá pra ver que tiveram uma boa evolução. E esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado e até a próxima.